Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos iniciando o nosso 16º episódio do Ciência Deriva Podcast. Estamos novamente, na verdade, como todas as vezes que começamos o episódio, lutando incessantemente contra a entropia, sabendo que a entropia, muitas vezes, ela nos ataca de forma multidirecional, ela faz a gente muitas vezes pensar em deixar ela ganhar, mas, mesmo nesses momentos mais difíceis e mais duvidosos que nós tenhamos, a gente tem que, de alguma forma, tentar vencê-la, pelo menos por um período cada vez maior. Como vocês sabem, eu já disse aqui, a nossa intenção aqui não é falar da entropia em si, nem no início dela, é a nossa caminhada, desde que a gente começa até o nosso final. O que vale a gente é o desfile que a gente faz nessa passarela, que nem muitas vezes é tão agradável assim. É cheio de várias coisas de sobe e desce, enfim, mas o que vale é o meio, é essa passagem. Então, de novo, repetindo a mesma coisa, como sempre, estou aqui de novo, dizendo oi de novo. Eu já te vi hoje, na verdade, né? Mas agora, publicamente. Tudo bem, Aline? Como estamos? Tudo bem, Cadu. Hoje voltamos à nossa casa. Na última É, entrevista estávamos separados. Hoje estamos de novo separados apenas por uma parede. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Olá a todos. E é um prazer a poder apresentar a professora Ana Lúcia Brandimarte. Seja muito bem-vinda, professora. Agradeço por ter aceito o nosso convite. A professora Ana Lúcia é bióloga, tem toda a sua formação de pós-graduação na área de ecologia e hoje ela é professora titular na Universidade de São Paulo, né, no Instituto de Biociências. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória dela hoje, como é a atuação numa universidade privada, né, tudo que ela fez, essa área de ecologia. Vamos conhecer um pouquinho pública. mais. Universidade pública, exatamente. Então, professora, é um prazer tê-la aqui. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Seja muito bem-vinda. Gente, eu quero primeiro agradecer a Aline, ao Cadu, toda a equipe da Ciência Deriva. É um prazer estar aqui com vocês. Se me permitir uma correção, eu não sou professora titular, eu sou professora doutor nível 2. Ai, desculpa. Mas a parte da escola privada não tem problema, porque inicialmente eu trabalhei numa faculdade privada também. Tá, mas eu falei errado agora na USP, na escola pública, mas eu vi. Desculpa, muito obrigada pelas correções. Ah, mas a gente está aqui para isso, na verdade, né? A gente vai ouvir a história dela, né? Conversar com ela sobre a história dela. Isso. Então, se a gente for falando as coisas erradas, professor, por favor, mantenha seu espírito de professor e corrija a gente. Só não dê nota baixa, por favor. Bem, gente, então, ó, para a gente começar, vamos na tradição, na nossa pergunta tradicional, que é a nossa pergunta Globo Repórter. Então, professora Ana Lúcia, quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Onde você forrageia? Enfim, se apresente, por favor. Bom, eu sou do interior de São Paulo e vim para a capital aqui para fazer a graduação, né? Uhum. Eu fiz ciências biológicas na USP, fiz o mestrado e o doutorado também lá na USP, no departamento de ecologia. O que eu me alimento, eu não sei se eu entendi muito bem, se é literal ou se é do que eu me alimento assim cientificamente. O que o seu coração mandar. Como você quiser responder. Sou onívora, apesar de estar na área de ecologia e achar que todas as espécies têm que ser defendidas, eu me alimento de carne também, né? Que acredito que a evolução humana nos trouxe até aqui, nesse momento, onívoros ainda. Exato. Nada contra quem não é, mas, enfim, então me alimento disso, né? E na alimentação, vamos dizer, menos literal, né? Eu
fui aí para a área de ecologia, gosto dessa área, tem as leituras da área, mas também gosto de outras leituras mais amenas e mais para o espírito, não o ecológico propriamente dito. Você tem. Posso perguntar uma coisa? Você deu um gancho. Você gosta de ler algum autor específico? Tem fora da biologia? Assim, agora eu diminui muito, mas eu gostava muito do Ítalo Calvino, gosto, na verdade, teve uma época que eu li bastante coisa dele, o tipo de literatura dele me agrada bastante, alguns latino-americanos, né, o Eduardo Galeano, eu acho bárbaro, mas não tenho uma linha específica, não. Sim, sim. Professora, você é do interior, né? Da onde você é? Eu sou de Jaboticabal. Olha! Jaboticabal. No norte do estado de São Paulo, para quem não conhece, vizinha a Ribeirão Preto, Araraquara, no meio do caminho entre os dois. Mas o sotaque se foi, né? Não, eu posso falar uma porta, assim, mas Dá uma escapada, né? É que eu vivo há mais tempo aqui em São Paulo do que lá, né? Eu saí de lá com 17 anos e meio. E agora, né? Tô aqui, eu vou fazer 61, então, digamos... Você já está mais no Morra, meu, do que no Porta, né? Meu, né? Do que no... E você já tinha um desejo de vir morar em São Paulo ou foi obra do acaso mesmo, por conta da faculdade, e a vida foi te deixando aqui? Foi mais, assim, por conta da faculdade. Eu já tinha uma irmã que morava aqui, e tinha uma outra que estava se formando lá em São Carlos, e ela vinha para cá. E aí eu me mudei junto com essa irmã, a gente veio. Aí ficamos as três aqui, né? Mas não na mesma casa, né? Duas em uma casa e a outra na outra. E aí a vida foi me levando para permanecer por aqui. Continuar, para permanecer, né? Quando eu prestei o vestibular, a minha primeira opção foi São Paulo, porque minhas irmãs iam estar aqui, mas também tinha a opção Ribeirão Preto. Sim. Uma coisa que eu estava vendo o seu currículo assim, e a gente lê o currículo de uma pessoa assim no Lattes e tal, a gente começa a imaginar como uma pessoa é, né? Nem conhece direito, mas você assim, você fez a sua carreira na USP, a gente vai voltar e tudo, né? Mas você deu a sensação de que você era uma pessoa assim que sabia o que queria. Sabe por quê? Assim, eu peguei o seu primeiro artigo, que você estava na Mauá. E você já trabalhava com animais bentônicos em ambiente aquático. Aí você vai para o seu último artigo que você publicou, obviamente com outra metodologia, assim, sabe? Mas assim, você realmente é uma pessoa, vou chamar de metódica, e você me corrige, tá? E decidida, então, ou seja, você já veio, mesmo lá quando você era uma garota, com 17 anos, você já meio que, já botou no Excel, assim, que você ia fazer da vida? Não, Cadu, na verdade, assim, eu gostava de biologia, né? E eu estava até lembrando disso, assim, não sei se eu me alongar muito, vocês cortem aí, mas como é que eu cheguei na biologia, né? A partir da antiga quinta série, que hoje é o sexto ano, né? Eu comecei a ter ciências, era um colégio de freiras, que eu fiz o Fundamental 2 e o ensino médio, e tinha a irmã Maria Fernanda, que dava ciências, e eu achei super legal, assim, né? Então, eu fui me interessando por essa área. Depois, o colégio ele tinha um viés mais biológico, vamos dizer assim, porque a gente tinha um curso técnico, na época, era obrigada a fazer curso técnico, e a gente tinha curso técnico em análises clínicas, então foi um pouco mais para a área de biologia, embora as outras disciplinas fossem igualmente importantes e cobradas, mas e acho que aí tinha mesmo a minha parte de gostar, e fui me encaminhando para a área de biologia, né? No interior eu morava perto de um córregozinho, que é aquele primeiro artigo que você leu, foi feito nesse córrego. Que legal! É mesmo? Eu vi que ele já é perto da sua casa, então? Era na mesma quadra, assim.
Legal. Então ele fazia parte, era bem poluído, mas ele fazia parte da infância, sabe? De jogar Sei. barquinho e ver passar por baixo da ponte, né? Não sabia que não podia jogar papel, não, naquela época. Ah, mas é criança. É, Então eu jogava coisa de um lado, corria, atravessava a para rua ver do para outro. passar, tá? Então eu tinha essa ligação com esse córrego, né? E também com o Rio Mogi Guaçu, que eu trabalhei depois, que Sim. passa lá também faz divisa da minha cidade com uma outra. Eu trabalhei depois no meu doutorado no Rio Mogi Guaçu, só que num ponto mais acima, bem mais acima. Mas, assim, foi... E quando eu vim para São Paulo, eu queria fazer zoologia. Eu ia para zoologia, eu cheguei a fazer um estágiozinho na zoologia, mas depois, na disciplina Ecologia Animal, eu acabei conhecendo a professora Gisela Chimizo, que desenvolveu um projeto nada a ver com a água, com ela deu maior apoio e tal. Aí acabou esse projetinho, aí eu tinha que fazer mesmo o trabalho de conclusão de curso. Aí, conversando com ela falou, né, quer trabalhar comigo? Ela trabalhava com vertebrados bentônicos como indicadores, foi um grande nome aqui no Brasil, uma das precursoras na área. E aí eu falei, tá, mas tem um riachinho lá, perto da minha casa. Ela falou, legal, foi para lá comigo. Ah, é? Que Para legal. ver, para montar a primeira coisa. E aí a gente fez, e aí foi até ela, essa publicação, na verdade, foi graças a ela que entregou lá para o editor da revista, ver, né, que se rola e tal. E a gente fez, e aí, na verdade, olha só, eu nem sabia que tinha sido publicado. Passado, assim, alguns anos, poucos anos, um conterrâneo meu Um Achou o seu jabutica. trabalho. Quem nasce viu lá no jabuticabal é Rio e tal, aí jabutica ele falou, vence? seu trabalho. Eu falei, nossa, e assim, sabe aquelas Caraca! coisas Naquela época era que tudo por correio, né? Que se mandava. Foi a sua porque orientadora que fez e tudo. era assim, a mãe dele dava aula junto com a minha mãe no grupo escolar, né? Elas eram professoras de primário, tal, aquela coisa de amizade. Aí falou, é a filha da outra professora. Aí me mandou, Que foi legal. muito engraçado. Mas, e aí foi assim, quer dizer, na verdade eu não me programei. A vida foi me dando essas oportunidades, né? Me trouxe a Gisela, que me Sim. encaminhou, aí a gente fez esse trabalho nesse córrego, aí eu me formei, e ela precisava de estagiários e tal, e aí eu comecei a trabalhar mais com os invertebrados, até prestar o mestrado, e aí eu fui ficando com ela, né? Então, Essa sua fase, desculpa cortar, essa sua fase de iniciação que você falou, você começou com a zoologia, mas deve ter feito pouco tempo, né? Aí você ficou mais de um ano fazendo esse trabalho já. O departamento não era desse jeito que ele é hoje, né? Organizado. Quando você estava. Porque você tá no Instituto de Biociências na USP, tem um prédio que talvez, eu acho que é o prédio mais antigo da USP, né? Hoje ele é dividido em isso. zoologia. Vou falar rapidinho, depois você me corrige qualquer coisa, ecologia e fisiologia. Ele era um pouco diferente já, ou ele já tinha essa forma de organização, né? O prédio. Você entendeu? No prédio, você Isso, disse? porque os Isso. departamentos eram desse jeito. Eram desse jeito, só que quando eu comecei, assim, lá, a gente tinha apenas, a ecologia tinha meio andar só. É porque a Ah, biblioteca era lá ainda, né? Depois e aí no piso de baixo ali tinha a biblioteca do Instituto de Biociências, que depois foi para o prédio do Centro de Centro dados. Didático. Quando a ah, tá. biblioteca saiu, aí a gente ocupou, né, mais meio andar na, Ali na sim. área que era da biblioteca. Vou fazer fofoca agora, né? Foi uma briga ali com o departamento que vocês fizeram pós, porque a fisiologia queria aquela Sim. área da biblioteca, enfim, mas aí É tudo ocupação ficou de bem. nicho, entendeu? É, Às vezes, quem chegar primeiro
Domina o território. E foi assim, né? Então, como estagiária ainda era metadinha, né? Mas naquela época a gente tinha um grupo importante de água, Ah, né? tá. No departamento, né? Inclusive, o departamento era recém-criado quando eu comecei a fazer estágio ali, né? Mais ou menos em 82, 83, o departamento, acho que é de 78, Ah, tá. ele foi É, realmente implantado. Fazia pouco tempo. sim. Mas você não tinha intenção de fazer pós quando você entrou para biologia. A ecologia e os macroinvertebrados te descobriram e aí você foi. Eu fui, assim, talvez, né, a gente nem pensava muito em pós naquela época, Né? a gente nem tinha essa informação, sabe? Quando eu vim para cá para fazer biologia, sabia alguma coisa, assim, mas muito distante do meu dia a dia, sabe? Essa coisa de Uhum. pós-graduação. Eu vou fazer biologia, eu gosto de zoologia, eu vou trabalhar com isso. Eu gostava da anatomia, mas eu gostava de entender como é que as coisas funcionavam, né? Então, Da Da fisiologia. fisiologia. também. E aí, hoje eu penso que eu estou trabalhando para ver como as coisas funcionam, mas numa escala maior. Exato, eu ia Sim. falar exatamente isso. Você não deixa de ver como funciona, né? O ambiente. Eu quero entender, assim, né? Então, por que os invertebrados estão lá, tal. Então, como é que funciona, né? É uma Várias pergunta que a vida inteira para responder, né? Nossa. Sim, sim. Às vezes eu brinco muito com os alunos em aula, porque a gente às vezes está dando um exemplo, né, de pesquisa na área de ecologia, tal, e aí eu falo, bom, mas você tem que colocar sua escala temporal e espacial na sua pesquisa, né? Porque eu falo assim, saber se é um projeto de vida ou um projeto de Uhum. pesquisa. Quando se fala em Porque, né, ecologia, eu sempre dou esse exemplo para eles, eu falo, a gente vai estudar tartaruga marinha, né? E eu quero saber, sei lá, vou trabalhar com fitness, né? Com número de descendentes que deixa. Eu falo, bom, né? quanto Eu, tempo essa vive uma semana tartaruga? passada, eu falei com eles, eu estava vendo lá, saiu uma matéria sobre um tubarão, que acho que eles vivem até 500 anos, a maturidade é atingida Eu com cheguei a ver. 150. Eu falei, imagina, se Como que você você for vai estudar? Eu falei assim, não vai dar para ver em termos nessa. evolutivos, né? O É, número de É, descendentes, sucesso. você vai ter que contar com o seu bisneto se o continuando, isso né? que eu ia falar, se o Eu falei tubarão assim, nascer com você, você já não vai vê-lo se. se tiver uma equipe que continua o trabalho, ok, senão não dá Não certo. dá. É. É. Ô, professora, então, você já começou na iniciação com os invertebrados. Nessa época, você falou que tem uma mãe, me correu agora, uma mãe professora. Isso, você pensava em ser professora? Porque quando eu também decidi a biologia, sou de 82, decidi lá para o início dos anos 2000. Eu não queria muito ser professor. Não sei, eu não queria. Depois eu descobri que eu gostava muito, né? Para você, como que foi essa? Porque eu acho que foi uma descoberta também, né? Porque pelo que eu entendi, como que foi florescendo, né, em você? Com certeza, eu não. Assim, eu tenho uma coisa de não ser muito de planejar, sabe? O que vai. Eu deixo um Olha, eu pouco pensei tudo esse errado de Zeca você, então. Pagodinho, a vida vai me levando e eu Sim. vejo aqui sim, aqui não, né? Mas eu vou. E então tinha a professora em casa, né? Minha mãe era daquelas professoras dos antigamente, assim, que chegava em casa com aquele monte de caderno para corrigir dos alunos, tal, trazia o aluno em casa para dar reforço, Olha só, né? Então, professora bem mas tradicional. eu não pensava, né? Vou dar aula, eu não sabia assim. E quando eu falei eu gostava de zoologia, não era nem de invertebrados. Eu até fiz o meu estágio no departamento de zoologia, acabou sendo com invertebrados, com anêmona, mas de início eu gostava de vertebrados, né? Lá no colégio, nossa, que legal. Mas foram as oportunidades que foram surgindo e professora também não tinha pensado, né? E aí eu estava já fazendo mestrado e aí apareceu, né, uma oportunidade de eu ir trabalhar no Instituto de Tecnologia Mauá, Que é na onde faculdade. você está no primeiro artigo,
lá, não é? Isso, porque aí eu fui trabalhar no departamento de engenharia sanitária. Uhum. E eu estava ainda fazendo mestrado, e eu fui para lá para dar aula. Uhum. E, e aí continuei fazendo a minha pesquisa, eles deram um apoio, se eu precisar sair para coleta, ok, então, mas e era engraçado, porque a gente estava no departamento de engenharia sanitária e tinham 2 biólogos em tempo integral, né, um colega e eu, e os engenheiros eram todos, sabe, iam lá Sim, dar aula, tchau, E foi ir embora, embora. né, os contratados do departamento. Inclusive, nosso chefe não era tempo integral. Então, ficavam os 2 biólogos lá o tempo inteiro, sim. né? E foi E aí que eu comecei a dar aula. E você dava muitas aulas nessa época já? Não, eu tinha... Olha, o primeiro ano, eu entrei, as disciplinas eram anuais. E aí, eu entrei no meio do ano, porque a professora, a bióloga, tal, ela foi trabalhar em outra área, ela saiu e deixou a disciplina. E eu Uhum. cheguei, eu não sabia o que que era, em que pé que estava, ela Nossa. não me deixou material, então, e Você tinha nem uma conversou com ela, única, então? Você chegou, desculpa cortar. Você chegou, ela já tinha ido embora, então ela não, nem bateu um papo com ela. não, assim, depois a gente conversou um pouco, mas, Já tinha ido. e assim, e era uma disciplina que era praticamente toda a biologia, chamava biologia. Você Hum. dava desde genética, evolução, passava por histologia, animal, vegetal, Botânica, né? Anatomia, Nossa. tudo. ecologia, era Ecologia, era tudo. coisa assim. E aí eu caí lá no meio do ano e era uma disciplina, naquela época já tinham poucos alunos na engenharia sanitária. Era uma disciplina de começo de curso e que tinha um único aluno naquele ano e era repetente. Puh. Peraí, você dava aula para uma pessoa, é isso? Isso, e aí era aula, era Nossa. Era uma aula expositiva, porque, particular. sabe, você cai assim, né? Eu nem tinha, sabe, jogo de cintura para falar, não vai rolar Experiência. expositiva aqui. E é pior, não é? Dar aula para uma pessoa só? Horrível, É era muito horrível. estranho. Aí depois, no outro ano, já tinha acho que 4, 5, não me Nossa, era lembro. um curso bem pequeno. Isso. Aí depois eu comecei a dar aula para engenharia de alimentos. E Mauá é Aí que era forte uma lá. turma de maiorzinha, 15, 20, não me lembro exatamente. Uhum. Mais alunos. Aí você já foi gostando mais. Aí ficou mais legal. Aí eu fazia as práticas, né? É. Trazia coisas lá, práticas da fisiologia que eu tinha aprendido. E aí foi ficando bem legal, assim. Mas foi interessante dessa disciplina, porque no fim eu relacionei muito a biologia, né? Coisas que a gente via em Uhum. caixinhas, e tive que Fragmentado. dar conta de fazer É, todas as relações, assim, e ajuda possíveis ali muito para mim. isso, né? É, Ajuda muito. é muito engraçado quando a gente passa para o lado de cá e começa a juntar todos esses quadradinhos, né? Faz um sentido tão grande na cabeça. É, exato. E é muito e parece que só faz sentido quando você está pro lado de cá mesmo, porque antes eu não sei o que acontece. É É, engraçado isso, é a experiência que eu tô tendo também. Às é vezes eu bem acho que o legal. aluno não, talvez ele abre e fecha a caixinha, outra aula já muda. Às vezes, não É, são todos os alunos, mas alguns conseguem conectar as coisas, né? É. Mas a maior parte às vezes não sei, às vezes pela idade, pela fase, né, de conhecimento, não sei. e esse emprego que você conseguiu foi por acaso? Você foi atrás porque estava em São Paulo, precisava se manter, uma coisa de É, convite? bolsa, você tinha bolsa, perdeu. É, como que era essa época? A minha bolsa tinha acabado, porque o meu mestrado foi super longo, porque a gente era um convênio com a CESP, né, que Ah, era a sua responsável bolsa foi da CESP, então. pelos reservatórios todos do estado, praticamente naquela época, né? E aí, até fazer o convênio oficialmente com a USP, passaram-se 2 anos em que o meu projeto prático não começou. Então, eu fiz todas as disciplinas, só depois é que eu comecei as coletas. E aí, então, a minha bolsa, eu tive Acabou. bolsa de 2 anos logo no começo, quando começaram as coletas, eu já Você, não tinha bolsa. Mas aí eu tinha conseguido mais, acho que 1 ano da FAPESP. Mas Ah, na tá. mesma semana que saiu a bolsa da FAPESP, também saiu esse emprego. E
Na verdade, eu não fui atrás assim, eu fui avisada, olha, tem vaga. vagas, não sei, tem uma vaga, né? Fui convidada, sim, mas tinham outras pessoas, a gente mandou o currículo, eu não lembro exatamente, mas eu fui meio que convidada, assim, foi, Sim. olha, a vida é muito boa para mim, né? Aham. É. Sou Graças a grata, Deus. assim, por causa dessas É, oportunidades todas e das pessoas que que a ela me gente traz, né? encontra. Que me trouxe e continua me trazendo, né? Ah, isso é bom. Então, aí eu fui assim, acabou a bolsa do CNPq, eu ia até da FAPESP, eu falei, olha, obrigada, não quero, vou começar a trabalhar. Fiquei 2 anos e meio na Mauá, Que né? legal. Quando eu estava na Mauá, abriu o concurso para a USP, era processo seletivo na época, não era um concurso. Abriu o processo seletivo, eu E aí você passei, já passou. e aí eu fiquei ainda até o final do mês, assim, né, na hora de contratar, o meu chefe da USP falava, você não vem? Né? Eu falei, não, eu vou fechar o mês na Mauá, porque eu Ai, tenho salário tá. Ah, sim. e volto. Aí eu Nossa, venho. essa cronologia acho que eu me perdi. Então você passou antes de terminar o doutorado? Sim, eu entrei na Ah, USP sem ter o mestrado. você não tinha nenhum mestrado. Meu mestrado, eu terminei o meu mestrado, eu defendi 1 ano, quase 1 ano e meio depois. Olha só, que maravilha. Então você fez tudo sendo docente já na USP. Sim, Nossa, dá mais trabalho ainda. doutorado, sendo docente, aí no doutorado eles tinham pressa, assim, que a gente tinha mais um colega, nós entramos juntos na mesma situação, nós dois no mestrado, fomos, né, o professor Roberto Chimizo, né, Aham, a gente entrou juntos na, como professores, nós fazíamos mestrado na mesma época, e depois a gente entrou no doutorado mais ou menos juntos também, e aham. aí o departamento tinha uma certa pressa que nós terminássemos o doutorado. Então, eles me deram 6 meses para eu ficar em casa para escrever e Ah, para terminar. escrever. Só para terminar o doutorado. Tanto é que eu defendi o doutorado, mas eu continuei fazendo coleta do trabalho, porque tinha sido planejado para ser maior. Sim. Sim, sim. Daí eu fiz alguma coisa para defender e continuei. Deixa E eu aí? fazer desculpa, fazer Não, uma pode falar, pergunta pode que falar. você falou, eu estou pensando aqui. A gente entrevistou também o Walter Neves no ano passado, e ele também passou na USP, acho que, eu não lembro agora se foi no final do mestrado ou no início do doutorado, eu não lembro. Mas foi também, não é como hoje. Hoje, você, acho que uma pessoa passar na USP, ela vai ter que terminar o doutorado, né? Ter uma carreira um pouco até maior para entrar. Naquela época, assim, você vê assim, se você pensar hoje, você fez vários concursos, banca e tal. Você acha que era a faculdade perdia muito em relação à qualidade porque o profissional era muito inexperiente? Ou no fundo isso era uma oportunidade que a universidade dava para a pessoa crescer com uma certa estabilidade e tal? Você já pensou nisso? Assim, já refletiu sobre? Era outro contexto, né? Na verdade, assim, o professor Roberto e eu entramos na vaga de um professor doutor. E eu não lembro exatamente os trâmites, mas assim, para ter mais professores no departamento, né, como eu falei, o departamento estava começando, houve um acordo de contratarem 2 auxiliares de ensino, né, que não tinham nem Ah, tá. mestrado naquela vaga, né? E as pessoas que estavam no departamento naquela época, elas tinham muito uma coisa de ainda não, elas produziam, mas não tinha essa coisa de produtivismo, de Sim, sim. paper, sabe? Eram valores assim, o ensino era muito importante, quem eu estou formando, Sim. né? Qualidade, Não né? Não só quantidade. o aspecto, vamos dizer, de conteúdo, Uhum. mas tinha de formar uma pessoa, né, os nossos alunos, de ter discussões. Então, na ecologia, a gente ensinava ecologia, mas a gente estava preocupado com as questões sociais também, né? Então, É. eu fui monitora na disciplina, que chamava na época, a primeira disciplina era ecologia geral, fui monitora há alguns anos, depois eu dei aula nessa disciplina. Então, a gente fazia essas relações com
as questões econômicas, sociais, né? Daí também esse meu jeito de ser, né? E eu fui criada, né? Eu falo assim, eu tive ali pessoas que tinham uns valores que eu acho muito bons, assim, né? Muito legal e que até hoje eu sou assim, né? Vocês Sim, veem que eu não sou uma pessoa que publica muito, sim, porque naquela época não tinha tanta cobrança e logo no início da carreira já começou essa coisa de você precisa publicar, publicar, publicar. Por limitações minhas, eu nunca consegui entrar nisso, né? Mas, assim, a gente também tinha um acordo no departamento, depois de um tempo, que tem professores que têm mais facilidade mesmo para ir publicar tal. Outros, então, iriam se dedicar mais à aula Sim. para, não era para publicar nada, mas, assim, podia se dedicar mais à aula para liberar um pouco quem publicasse mais. tinha uma carga horária em Nossa, aula maior, E, né? Se diz. faz todo e sentido aí o isso. departamento todo ganharia. Sim. Isso foi uma coisa que teve, depois vai se perdendo, porque as pessoas vão mudando, né? Então, os Uhum. professores mais antigos foram se aposentando, A filosofia ou muda. faleceram, e aí a gente é outro departamento agora, com uma outra Um cara, outro né? perfil. Mas eu fui criada por essas pessoas, assim, que fizeram toda a diferença na minha vida, sabe? Já vinha lá do interior, né? Que também tinha isso, essa preocupação da minha mãe com todos os alunos, tal, né? Eu estudei numa escola pública, no que seria o Fundamental 1. Então, Uhum. tinha desde o filho do usineiro até o filho Do dono da usina, né? do boia fria que trabalha para o usineiro, sabe? Uhum. Então, né, nós brincávamos todos juntos, não tinha essa coisa assim. Então, eu tinha já esses valores no grupo escolar, né? Os professores levavam a gente para ir visitar o asilo dos velhinhos, Ai, que visitar, legal. sabe? Saía aquele monte de criançadinha, andava, era longe da escola, Sim. todo mundo ia fazer esse tipo de visita. Então, eu já vinha um pouco com este olhar e na ecologia eu encontrei professores que fizeram isso aflorar ainda mais, né? Sim. Então eu Sim. sou muito grata aos E meus mestres, esses são mestres no sentido de que me ensinaram onde buscar o conteúdo teórico, como olhar para esse conteúdo, mas me ensinaram que o conteúdo teórico só não basta. Ah, Então, com certeza. É o sentido sim, genuíno da palavra, né? Né? De é. mestre. E você mencionou, Ana, que quando você entrou, você era, então, na verdade, uma professora assistente. auxiliar. Auxiliar, isso, auxiliar. Assistente é outra coisa que hoje até tem. Assistente é um mestrado, depois eu já viria assistente. Isso. Mas isso em relação ao papel que você tinha dentro de aula, dentro da sala de aula era diferente? Você não dava aula sozinha ou dava também? A gente sempre dava aula em equipe, mas era igual. A carga de trabalho, no que diz respeito à aula, era a mesma. Correção de prova, a gente dava mais aula de discussão de texto, mas era o mesmo papel para todo mundo. Assim. Tinha um coordenador, mas Mas você que tocava sozinha. A sua aula era você quem montava, você não tinha alguém que a te gente, auxiliava, então, assim. nessa época, eu não tinha, eu tinha, na verdade, eu tinha que dar uma disciplina optativa, essa eu Aham. dava sozinha, era minha tal. Na obrigatória era uma equipe, e que nós não dávamos aulas expositivas, era sempre discussão de texto, e todos os professores ali, então eu participava da discussão de texto de igual para igual com Com os a demais. coordenadora na época, e que era uma Sim. pessoa que dava muito espaço para os novos Tá. virem com Olha que ideias, e se a importante. gente fizer exercício assim, e se na questão da prova for desse jeito, nunca rodou, sabe? Sim. Vai. Então, que essa era a minha pergunta. Em que sentido, então, você teve essa convivência que você fala que você aprendeu tanto, né? Foi mais durante as reuniões, o espaço todo que vocês tinham. Sim. Isso é muito Sim, importante. isso é uma coisa que você estava falando. Vocês, então, no início, uma coisa engraçada, puxando para hoje. Você dava discussão de texto, trabalhava, né, às vezes não só aula expositiva, que para mim
Hoje em dia, essa coisa da metodologia ativa e tal tá em alta, às vezes vista ou falada como uma coisa que vai resolver todos os problemas. Seus problemas acabaram, chegou a metodologia ativa. E, que não, assim, que no fundo não é uma novidade, né? É, e também necessita muito que o aluno participe. Porque se você falar, leia o texto, ninguém lê, você vai ficar o cara de tacho lá, né? Então, assim, como você parece que gosta muito de dar aula, assim, como você está vendo, assim, como que mudou para você, na sua visão, né? É, sobretudo o tempo de aula, que eu acho que até na USP mudou bastante, né? A carga horária acho que mudou, e onde a gente trabalha também, ela é cada vez, mesmo a gente que veio de uma faculdade particular e trabalha na particular, caiu bastante, assim. E a relação com os alunos, como que você enxerga isso, assim, hoje em dia e antes, né? A gente fazia discussão de texto, mas a gente fazia apostilas para eles. Então, na verdade, eles liam a apostila no início da aula, a gente tirava dúvidas, tinham perguntas no meio do caminho, depois tinha um exercício que eles tinham que fazer em cima daquilo que eles tinham lido. E só que nós, naquela época, a gente dava questões amplas, assim, que eles tinham que fazer sínteses, né? Tá. Ali no exercício da semana, como na prova, eram questões mais amplas. E eles davam conta. Só que eles não gostavam desse tipo de aula. Eles reclamavam, eles preferiam aula expositiva. Uhum. Mas engraçado que a gente não abriu mão, a equipe continuou trabalhando desse jeito, apesar dos alunos ficarem incomodados, mas depois de alguns anos teve um follow-up, assim, de onde é que estão os alunos, que eles, né, se formaram, e aí, que eles... E uma das disciplinas que eles citavam, que eles tinham aprendido muito, era a nossa ecologia geral. Que legal. Então, na hora, eles não se davam conta. Uhum. Mas depois foi tão legal isso para a gente, porque, puxa, olha... Nem vocês tinham percebido, né? Valeu a pena, né? Mas a gente percebe que se a gente for fazer isso agora, a gente tem coisas assim de discussão. Aí, bom, antes disso, na minha optativa também, eu pedia para eles lerem o livro, a gente vinha, tirava dúvida, tinha uma série de perguntas, não funcionava, porque eles não liam. Não liam. Então, a outra, eles liam na sala, obrigado, né? No obrigatório, tinha que ler ali na sala, não tinha como escapar. Mas na optativa, um ou outro lia, não tinha muito jeito. Aí eu comecei a optar por dar aula expositiva na optativa. Agora, na disciplina obrigatória, foi mudando ao longo do tempo, a gente começou, aí não funcionava mais essa coisa da leitura na aula, de fazer como a gente fazia antes, né? A equipe também foi mudando. Aí a gente decidiu dar aula expositiva e exercício. Só que as aulas expositivas eram relativamente longas, o que a gente também sabe, não funciona. Então, o que a gente fez? A gente tenta ser mais rápido na aula expositiva e depois a gente vai para a resolução do exercício. Sim. Mas, assim, e aí o que a gente percebeu é que quando a gente antes fazia uma questão mais aberta, os alunos conseguiam entender e chegar onde a gente queria. Agora, dando uns tempos para cá, cada vez mais a gente tem que direcionar a questão. Ser mais específico. Sabe, só falta responder. Primeiro, pinte a primeira parte, escreva com vermelho. Depois, olha, agora você usa amarelo. Sabe assim? Eu acho que o jeito de pensar... Mudou, né? Mudou. Eu acho que esse acesso rápido que a gente tem à informação na internet, né? A gente não tem mais o hábito de ler, de pensar, de criticar. Sim, e é uma coisa que eu falo para os alunos logo na primeira aula. Ó, então, vai ser assim, vocês têm uma aula expositiva, é legal que vocês participem, a gente gosta que seja dialogada, mas se vocês não participarem, vai ser uma aula expositiva, blá, 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 blá. A gente vai para o exercício. Vocês têm dúvidas? Perguntem.
né? Certifique-se de que entenderam o que está sendo perguntado. Tá? Chame a gente, pergunte, mas não espere que nós vamos dar a resposta direta. Nós vamos fazer você chegar na resposta. E você vai ter que ter paciência, porque aí eles fazem uma pergunta, eu faço outra. E eles ficam, mas viu, tenha calma, nós vamos chegar lá. E eu falei, eu sei que é difícil, porque na internet, se vocês deram um Google, Exato. Tá aqui. Mas na nossa disciplina não é assim. Vocês vão chegar na resposta junto com a gente. E é muito legal, porque quando eles chegam, Isso. é tudo de bom, né? É. Mas é uma ansiedade, eles ficam muito irrequietos até chegarem. É um perfil de ser humano diferente mesmo, né? Uma revolução aí no meio do caminho que mudou as pessoas, né? A gente fala, vocês têm que ter paciência com a gente, porque nós vamos chegar e nós vamos ter paciência com vocês. Exatamente. Sabe, você estava falando, essas 2 semanas atrás, eu fui dar uma aula, né, disciplina chama Seminários Integrativos, e na verdade a gente faz um projeto, né? Aí tinha uma aula de interdisciplinaridades que eu tinha que dar. Não sabia o que fazer, né? Vamos montar essa aula. Aí eu peguei um texto, montei, e aí eu vou começar, coloquei uma pergunta assim: o que você acha que você... é uma turma pequena, mas de gente jovem, 20 anos e tal. Não tinha ninguém mais velho, nem o outro, assim. O que você acha que você tem de diferente dos seus pais ou de um chefe seu de uma geração anterior? E eles disseram, e eu chutei, né? Assim, eu arrisquei essa aula, porque eu falei, putz, eles vão por esse caminho, e aí eu vou seguir. Eles disseram que, eu acertei, dei sorte, que eles estão mais... eles têm um conhecimento geral maior do que a gente. Acho que até eu, porque eu tenho 40 anos, eles têm 20, é uma geração diferente. Então, aí eu falei assim, na hora que eles começaram a falar, eu quase entrei numa briga de gerações ali. Mas eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou usar o meu poder de professor ali e eu vou encerrar a discussão, não vou abrir, né? Então, segurei minha onda e deixei eles falarem. Por quê? Aí eles começaram, não, porque a gente, com a internet, a gente lida melhor, a gente tem mais acesso ao conteúdo e as informações. Aí você pega aí o tiozão do WhatsApp, olha só com que ele acredita. E assim, e aí assim, na minha cabeça, eu falo, gente, mas às vezes eu acho que vocês estão muito também, não falei, na verdade, pensei. Vocês estão muito superficiais em certo sentido. Que na minha época, que eu acho que já foi diferente da sua, e já foi mais superficial nesse ponto, tanto de leitura quanto de tempo. Acho que o mundo já estava mais acelerado, assim. Então, e eu não sei, essa visão me parece um pouco. Eu não sei, eu também achava que eu era mais descolado que os meus pais também, sabe? Também quando eu era mais jovem, assim. Mas é uma questão que eu tô refletindo muito, assim, tanto para dar aula, porque eu vejo que tem aluno interessado, assim, não é que eles também não estão nem aí para nada, que eles não têm sonho, mas precisa resgatar um pouco de uma calma, né? Porque aprender tem que ter calma. Não adianta, né? A gente achar que a gente vai aprender assim, em um minuto, amadurecer o conteúdo e tudo mais. E parece que isso, não sei o que você pensa, parece que isso tá mais difícil agora, né? Sim, mas coisa deles. Bom, até a gente está com o olho aqui, o outro aqui no celular, né? Sim. Muita coisa ao mesmo tempo. Então, não dá, eu acho que você não tem aquela calma para se aprofundar, para pensar, né? É tudo muito rápido e várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, é difícil. É difícil ter o foco e a concentração em uma única coisa, né? E aí você acaba que o aprendizado é mais raso mesmo, o processo. E para vocês, que são mais jovens, né? Já dá uma certa diferença. Imaginem eu, né? Assim, você vê que às vezes você usa termos, palavras, assim... Que ninguém sabe o que significa. O aluno sabe a palavra do dia a dia, na minha geração era coisa do dia a dia. Cacilda Becker, né? Não, mas o mesmo, sei lá, sabe assim, alguma coisa...
Às Me vezes vem uma palavra uma agora, palavra não é mais nem formal, porque a gente lê em livro, né? E agora não se lê não mais é nem tanto. expressão, uma palavra. É, Eu uma usei uma palavra mini do. frase que bom, a minha sorte assim no sentido, sim, eu falo diferente, eu sou tenho uma grande diferença de idade, mas eu fui mãe velha, então eu tenho uma filha da idade dos meus alunos. Ah, E Uhum. aí algumas coisas eu ouço em casa. E tem minha sobrinha também, que é um pouquinho mais velha, que ela está morando aqui com a gente. Então, algumas expressões eu ouço em casa, e aí quando eu vou conversar com eles, eu meio sei, eu não que eu vou usar a expressão, mas se eles falam alguma coisa, eu Você meio sabe que o que você procuro significa. saber entendeu, né? o que que é. E também peço muito apoio delas para entender esse mundo que É, mudou, né? É, Para entender o que que as pessoas pensam minimamente, né? E eu falo para elas, vocês têm que ter paciência comigo. E falo para os alunos também, porque é, é outra coisa. Então, eu preciso aprender para entender o que está acontecendo, mas vocês vão ter que ter paciência de me ensinar. Então, se eu sim. falar alguma coisa, alguma expressão, olha, não pode, porque mudou, né? Mesmo as coisas do Sim, os que é cuidados, politicamente né? correto. Se eu falar, gente, eu tenho meus alunos da mentoria, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho disso, mas isso. eu falo, gente, se eu falar alguma coisa que vocês não gostaram, que de alguma forma eu te ofendo, não é proposital, você fala e eu vou Me tentar ensina, né? corrigir. É, Eu tenho que aprender, é um monte de coisa nova, de termos novos, possibilidades novas, que eu tento ir acompanhando, mas não é fácil, né? Ó, sábado agora, hoje é dia, para quem tá ouvindo, hoje é dia 28 de março. Dia 26, o pessoal veio aqui em casa, que faz o Ciência Deriva, fazer um churrasco. E aí a gente tinha feito um post sobre o Dia Nacional do Orgulho do orgulho Gay. gay. E aí a gente começou a falar sobre o post, e aí eu falei, porque do cis, né, o que é o cis e o trans. Aí eu comecei a falar, aí uma aluna falou, professor, não. Não é isso? Ela deu uma aula, falei, não é? Ela ficou Foi. mais de meia hora assim, eu não lembro, estava no churrasco, ali comendo, tomando cerveja. Então, mas ela falou e a gente não sabia, porque aí eu tinha uma dúvida, a Aline tinha outra, os próprios os alunos, tinha gente que não Não tinha entendia tão familiaridade, bem. É. assim, e é uma coisa muito mais complicada, assim, no sentido dos termos, entendeu? Da especificidade de cada termo, do que eles Sim, simbolizam, entendeu? É uma coisa nova, difícil mesmo, né? E às vezes isso é bem importante de deixar claro, né? No posicionamento que você teve. Olha, me desculpa, mas às vezes não é porque eu quero falar assim, é que eu não é, sei, então me corrija, me ensina o certo, né? eu acho que a Eu gente acho que tem tem que ter essa que. troca. É engraçado que a idade, ao contrário de algumas pessoas que a gente vê que com a idade elas vão ficando menos abertas para as coisas, a idade me trouxe uma coisa de me abrir mais, Uhum. de aceitar assim que nem todos vão pensar como eu, de É. ok, é isso que a pessoa quer, ok, eu posso não concordar, mas A vida é dela, né? isso em qualquer coisa, né? Política, Uhum. religião. Sim, sim. Então, com os alunos, eu tenho cada vez mais paciência, até com certas coisas que você fala, não é possível que a pessoa está fazendo isso é falta de educação, né? Teve Sim. uma vez o aluno levanta, minha colega estava dando aula, eu estou lá sentada assistindo a aula, ele tinha que sair da sala, ele levantou, ficou de costas para a professora, conversando com o colega aqui. Nossa, é ruim Aí isso. saiu. Aí no intervalo, eu sabia até o nome dele. Ô, fulano, muito bonito o que você fez, hein? Você ficou de costas para o professor. Ah, é que eu tinha que falar. Eu falei, não, tudo bem, você pode sair, mas isso não se faz. Então, às vezes eu falo assim, bem de tia mesmo, né? Filhinho, não faz assim, que é Modos, feio. né? Mas tudo bem, se eles não aprenderam ainda, vão, né? Quem sabe agora aprende, ou nunca vão aprender, mas Pelo menos também você fez a sua função, né? é, Eu acho. a gente tem duas coisas, ou eu vou ser super grosseira com a pessoa, né? Ou eu vou conversar. Então, eu tô ficando uma velhinha assim, que eu tento, ah, tadinha dessa pessoa, né? Aí, né? Mas eu acho que Indo tem para um uma bom coisa caminho, muito vai boa que indo. eu vou tentar também, que é não.
não ficar arrogante, né? Até É, por saber mais. E aí, isso é uma coisa que dói de ver. Eu não gosto de ver, não. E assim, às vezes você cai na cilada de ficar. Porque, né? Eu falo para os alunos, às vezes tem um aluno assim que te dá a bola e te deixa na frente do gol para você chutar e dar uma, É, bicuda. né? de placa, né? Uhum. Dar aquela gozar, né? Mas eu falo, não, eu não posso, né? Eu engulo. Veja bem, retome, explico, né? Eu Uhum. sempre dou um exemplo ao aluno, isso lá no começo da carreira, mais ou menos, estava eu dando aula à noite, os alunos vêm cansados, né? Eu me vi, Sim. aí eu estava assim, no meio de uma. Estava falando lá na frase, dando uma explicação, e esse menino dormiu. Ele dormiu, eu continuei, então, mas se você olhar pelo outro lado, blá, 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 acabei a minha explicação, já tinha meio que mudado de assunto, ele acordou e falou, olha, mas eu acho que não é assim, ele acordou lá onde ele dormiu. Aí, Ele nem percebeu que aí, ele eu, dormiu. aí tinha um outro menino, ele queria morrer de rir, né? Eu não posso, eu não vou fazer isso com a pessoa, né? Porque eu falei, olha, realmente, você dormiu e eu já falei que é isso aí que você está falando, mas aí eu falei, então, fingir que, né? Que ele estava, Então, é né, esse tipo de acompanhando tudo. coisa, e cada vez mais eu procuro não esculachar nenhum aluno na frente do outro. Essa semana também, porque assim, a gente está falando que em ecologia você precisa muito de estatística, e que não é para Sim. ter medo, né? Precisa e tal. E tinha comentado isso com meus alunos da mentoria, e tem um deles que, ai, professora, eu não gosto, não, você vai ver, vai ser tranquilo. E aí, esse ano, ele é meu aluno. E no primeira aula, eu estava justamente falando sobre isso com os alunos, e ele entrou um pouco atrasado, e eu falando, né? E eu olhei para a cara dele e já queria rir, porque eu falo que nem, né? Porque eu pensei, né? A hora de eu falar que nem o fulano de tal jeito. Fulano, né? Engoli, aí no intervalo eu falei para ele, lembra daquela nossa conversa? E lembra que eu falei que às vezes vocês deixam a gente numa posição que a gente poderia gozar? Olha, você entrou bem na hora, mas você viu que eu não falei nada. Daí ele entendeu, né? Então, eu tento ser paciente com essas coisas, né? Com um jeito diferente deles e que às vezes passa um pouco, não são todos, mas alguns são arrogantes. Sim. Não é nem de É, propósito, é porque eles É. a gente acha que é arrogante, e talvez eles não 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 queiram ser percebam. assim, Aham. né? eles são diferentes É, agora. é. Né? É. Um jeito de se posicionar, não é que não é para se posicionar, mas às vezes vem com A uma forma, né? É a coisa, prepotência, né? A Uhum. né? forma como se posiciona. E E às vezes já vem achando que a gente vai julgar, que a gente não vai entender, então a pessoa já vem armada, você fala, exato, calma, não precisa, né? Assim, eu acho que tem um pouco de reciprocidade, porque tem gente que leva, professores que levam também dessa forma de você. Porque, assim, por exemplo, mostrar fraqueza para aluno. Em teoria, o professor não pode mostrar que ele é ser humano, entendeu? Não se tirou, eu não sei nada, não é isso, pelo amor de Deus, você tem que ir lá, né, fazer o seu trabalho. Mas assim, você não, você pode se enrolar, você pode se equivocar, é do jogo da vida, né? Então, eu acho que isso às vezes você, sabe, ter um contato assim, eu acho que você pode ganhar o respeito, a admiração, todas essas, sem ser o pero, amanhã você não será nada, sabe, uma coisa assim. Não Eu, precisa. mas eu acho que, primeiro, a gente não tem que se colocar como o dono do saber, é, porque a gente não sabe, ainda mais que agora eles vão saber muito mais que a gente olha na internet, Vai, está tudo lá, né? Então, exatamente. eu acho que a posição ali é ensiná-los onde procurar, ensinar a olhar as coisas de raciocinar. uma forma crítica, não aceitar a Isso, informação de qualquer porque está no jeito. livro, É, né? é. E vamos lá, né? Não sei. Hoje eu estava dando uma aula, agora eu não me lembro qual foi a pergunta que fizeram, eu estava dando aula de toxicologia de drogas.
E alguém me perguntou alguma coisa e falou, porque um médico disse isso. Era uma pergunta que eu não sabia responder. Eu falei, bom, mas se um médico disse, talvez seja assim, né? Melhor acreditar no médico do que em mim, que sou uma bióloga. Aí eu falei, mas que médico? O médico do TikTok. Eu falei, não, aí calma lá. Aí a gente precisa ver que médico é esse. Será que é um médico mesmo? E todo mundo deu risada. Eu falei, bom, aí é melhor a gente pesquisar melhor essa história. Que às vezes a pessoa pode até ser, mas está vendendo um produto no TikTok. Então, tome tal coisa. Que Precisa no saber fundo, se ele é aquilo isso está acontecendo mesmo. muito. Engraçado. Isso é uma coisa complicada. Ana, posso mudar de assunto, gente? Eu sei que o assunto tá bom, eu queria mudar de Vamos assunto. deixar nosso papo de professor de lado? Assim, sobretudo para quem está ouvindo que gosta de ecologia, assim, né? Eu queria ouvir um pouco. Ecologia é uma matéria, uma disciplina, uma área que tem, assim, do ponto de vista científico, eu não sei, é uma pergunta mesmo. Ela estuda o ambiente, assim, né? Ali, o local. E ela tem uma dificuldade, é uma pergunta, sobre você não ter um ambiente controlado. E a estatística, eu não sei se a estatística entra por causa disso, ou então ela é muito forte por causa disso. Eu queria saber, assim, para você, assim, como você enxerga a área, assim, como um todo, assim, ela, para fazer, na verdade, todo o estudo ecológico é um estudo de caso. Eu posso dizer isso? Ou então a gente consegue achar padrões que, que conseguem, pelo menos, tirar esse rótulo que eu acabei de dar. Primeiro, Difícil, você né? tem os estudos, você pode fazer estudos ecológicos em laboratório também, você controla mais. Uhum. Mas os estudos de campo, a ideia é mesmo procurar padrões, né? Você, por exemplo, eu trabalho com algumas coisas, alguns trabalhos com impacto, né? Antropogênico, mas eu vou comparar com áreas não impactadas, para tentar ter o meu controle, Uhum. né? É uma área não impactada, Sim, um referencial, né? né? Mas é complicado, né? Porque muda muito como a sua pergunta muda a sua escala o nível de organização que você está trabalhando, né? Então, os métodos são diferentes, e aí, mas tem algumas coisas que se mantêm, né? Essa preocupação com escalas temporais, espaciais, você tem a sua pergunta, sempre você vai olhar a abundância, vai olhar a distribuição dos indivíduos no espaço, vai sempre se você está trabalhando com uma área degradada, você precisa procurar uma que Que te não sirva sei. de De referência. controle, entre aspas, mas que também varia ao longo do tempo, né? Uhum. Por isso que às vezes você precisa de ter mais de um controle, Sim. né? Mas você tem algumas características que são comuns a qualquer trabalho em ecologia, né? Qualquer que seja o seu nível de organização, qualquer que seja a escala, você sempre vai ter que se preocupar né, com a questão da escala, o quanto a escala está interferindo, né? Para você ter a sua resposta, né? Qual é a escala ideal para você trabalhar, tanto no tempo como no espaço. A questão numérica, você tem que... De representatividade do ambiente, você diz? Oi, desculpa. A questão numérica, você diz de representatividade do ambiente. Isso, né? De quantas amostras eu tenho que trabalhar, né? Qual é a minha Sim. amostragem, o que é o mais ideal possível, nem sempre a gente consegue a amostragem ideal, né? A análise estatística para ter uma certa Robustez, né? segurança de que o que você está falando é aceitável, né? Que condiz com o que está acontecendo lá no campo, né? Sim. Então, isso vale para qualquer trabalho em ecologia, embora os métodos sejam variáveis. A estatística assusta bastante, né? Sobretudo quem está chegando. Assusta, mas aí a gente tem dizer assim, uma sorte, porque a gente tem colegas biólogos que fazem a tradução, que sabem muito estatística e fazem a tradução
Sim, ah, tá. do estatiquês Para o biologuês. Ecologices. É muito interessante. Eu, por exemplo, tenho a sorte de trabalhar com o professor Roberto Chimizo, né? E tanto na disciplina, mas eu também, quando eu preciso de análise para minha pesquisa, eu peço ajuda para ele, como peço para o professor Sérgio Meirelles também, a gente tinha o professor Sérgio Rosso também no departamento, então, são colegas que eu não tenho uma formação de estatística, mas que eles vão me ajudar e eles me explicam, né, como é que funciona o teste, para que serve, e é isso que a gente faz com os nossos alunos das disciplinas de graduação, por exemplo. Olha, você não precisa saber a equação matemática que o teste estatístico usa, mas você precisa saber para que serve aquele teste, que dados que ele leva em consideração, o que quer dizer aquele P que sai lá no final, né? E aí é muito interessante, porque a gente faz alguns exercícios, e eles aprendem a usar alguns testes para aquela situação tal, e a analisar os testes. E a gente tem alunos da matemática que fazem as disciplinas também como obrigatória. E aí, quando eles veem a aplicação do teste, lá, eles falam assim, quando o Roberto explica, às vezes eles falam, nossa, que legal. Aplica, né? Porque traduziu no contexto biológico, dia a dia, né? Que saiu dos números, né? Então, é bem interessante. Então, a gente tenta desmistificar para eles que, ok, não é fácil, não sei o quê, mas dá para entender. Sim. Né? A gente não precisa ser estatístico, dá para usar uma estatística, desde que você sabe o que você está usando, né? Qual é o objetivo, qual é o teste para aquela situação. E essa explicação que vocês dão, você diz nas disciplinas normais de ecologia ou na mentoria? Nas disciplinas normais de ecologia. E a mentoria, o que é, Ana Lúcia? A mentoria é um programa relativamente novo que tem no IB, e ele é para os alunos de graduação, eles fazem, não é obrigatório, mas eles podem se inscrever para ser acompanhados durante um ano, mais ou menos, por um professor. Então, é bem legal, principalmente para aqueles que entram, sabe? Que cai, né? Na faculdade é tudo muito diferente, então é mais assim uma mentoria acadêmica. Mas é um aluno ou um professor? Um professor, vários alunos. Sim, mas você faz atendimentos pessoais? Não, em grupo. Um grupo. E aí a gente faz reuniões, eles escolhem se querem semanal, quinzenal, mensal, varia de acordo com o grupo. E a ideia é acompanhá-los pelo menos nesse primeiro ano, né? Que eles têm dúvidas quanto à matrícula, se eles devem fazer estágio ou não. Como procurar estágio. E se eu trancar uma disciplina? E se eu reprovar? O que vai acontecer no futuro, sabe? E eles já estão vindo com uma coisa assim, se tiver reprovação, você não ganha a Bolsa FAPESP. Tá. Então, eu morro de pena, porque, sabe, é pesado. Você acabou de sair do ensino médio, cai na faculdade, que é o jeito de dar aula. É diferente. Trabalhar é tudo muito diferente. E eles já estão sendo pressionados para ter notas altíssimas para conseguir para ter bolsa, né? Eu não passei por isso, né? Então, eu fico... Com o coração na mão. Então, o mentor, quando a gente fez, né, começou a mentoria, a gente teve palestras com uma psicóloga que trabalha com mentoria na faculdade de medicina, por sinal, ela é da minha cidade, foi aluna da minha mãe. Jabuticabal a mentoria, né? A sua mãe formando de Jabuticabal para o mundo, né? E aí ela chama a Patrícia falou, olha, para você ser mentor, você tem que ter feito o caminho. Então, ela, apesar dela cuidar das coisas da mentoria lá na faculdade de medicina, ela é psicóloga, ela não é mentora dos alunos de medicina, porque ela não fez o caminho na faculdade de medicina. Sim, ela não então, teve experiência. Eu fiz o caminho, foi diferente, né? Sim. Mas algumas coisas ainda se mantêm até hoje na psicologia. Então, eu converso muito com eles e na tentativa de ver que problema que vocês têm. Às vezes é uma coisa muito básica, sabe? Assim, ó, como é que eu faço para
trancar uma disciplina. Às vezes são coisas mais... Devo fazer estágio desde o primeiro semestre? Devo trancar a matéria porque eu não estou dando conta? Vai fazer mal isso no meu currículo? Então, é tentar ir acompanhando para eles passarem minimamente o primeiro ano relativamente bem, para evitar problemas de saúde mental no futuro. Ah, legal. Tirar um pouco dessa pressão que eles É. chegam, né? E precisa Legal. fazer isso, porque É importante. esse momento, eles estão, assim, é uma geração mais ansiosa do que eu acho que a minha foi a sua também, assim, de É. longe. E como você lida? Porque tem muita coisa que é subjetiva aí, né? Para você, eu devo fazer. Aí um trabalha, outro não trabalha, e um não sei o quê. Como que você lida? Como que você vai tocando isso com os alunos? Uma coisa que eu falo, gente, sempre que eles me pedem uma opinião, eu falo, a minha opinião não é a certa. Se você conversar com outro professor, pode ser que ele te diga Outra outra coisa. coisa. Então, assim, olha, eu acho isso, agora a decisão é sua, né? E fica tranquilo que você vai ter quem te ajuda, quem, né, tá... Uma coisa que eu falo para eles, né? Não se sintam sós. Uhum. Isso é A gente está importante. aqui para isso. Então, começa a reunião da mentoria, eu anoto o que eles falaram da outra vez. E aquele seu problema? Você conseguiu fazer a matrícula? Você conseguiu entregar o trabalho? E a sua academia, você está indo? Ah, Aquele legal. livro que você se propôs a ler, sabe? Eu vou fugindo, né? Então, eu saio muito da questão só acadêmica e acabo Mas tá certo, acho que é um jeito de trazer as pessoas para perto, né? batendo assim. papo de outras coisas, né? Porque, E somente nessa época da pandemia, né? faltou contato, né? Nossa, tadinhos, né? A gente fica... Boa pergunta. Esse programa começou em que ano? Olha, eu acho que a gente tá depois... Eu teria A que me... pandemia misturou. Foi antes da pandemia? Vamos melhor. Começou antes da pandemia, eu acho que 1 ano ou 2 antes. 2018, 19, mais ou menos, Eu assim. tive acho que umas 2 turmas. E na pandemia, como que foi? Deu para tocar bem? A gente tá, né, Online, aqui, né? né? Assim. Online. Aliás, foi muito engraçado que aí quando as aulas começaram, né, a gente tinha ainda tem reunião, ainda não mudou de turma, né? Apesar de ter mudado de ano, ainda não começou um novo grupo. E eles falaram, então a gente vai fazer presencial? Eu falei, tá bom, se em março estiver tudo tranquilo, a gente faz presencial. Aí marcamos presencial, em frente ao centro didático lá na Bio. Aí eu tô lá paradinha, passa um aluno, assim... Não, primeiro eu passei por uma aluna, nós trocamos olhar, eu achei que era, ela achou que era, mas seguimos. Aí eu tô lá na porta do centro didático, entra um aluno, eu falei, deve ser, né? Mais o fulano. Fulano. Aí ele entrou, passou pela catraca e manda uma mensagem no grupo de WhatsApp. Estou aqui. Aí eu respondi, eu sei. Ele, olha assim, porque a gente não se conhece de Conheço. máscara. É E incrível aí depois isso. fomos lá para minha sala conversar e foi super bom fazer essa coisa presencial. Pena que não dava para abraçar. Abraçar. A vontade era de pegar e dar um abraço assim longo, né? Porque a gente está quase 1 ano conversando. Ai, É que esquisito isso, legal. né? Parece que você tem uma afinidade bacana, mas nunca viu direito, né? Não reconhece, fica uma coisa meio. Até Quem será? Será teve, que é mesmo? Eu vou lá, né? acabou a reunião, teve um deles, aí uns já foram embora, assim, um ficou mais para trás ali no corredor, perto da minha sala ali, que vocês conhecem. Aí ele falou assim, professora, abaixa a máscara um pouquinho, tira a máscara um pouquinho. Eu fiz assim, tirei, dei uma risadinha, subi, eu falei, não devia ter feito isso, que eu tô dentro da USP, né? Mas acho que ele queria me ver, sabe? Só deixa eu ter certeza, né? Ela mesmo. Eu acho que é afinidade também, uma coisa, né? Aí, Sentimental. foi assim, questão de segundos, sabe? Eu fiz assim, dei um sorriso, levantei, tchau, professora, né? E foi. Nossa, e esse programa deve ter sido mais do que nunca essencial para eles, não é? Porque é o Uhum. primeiro ano que já é conturbado para todo o primeiro ano. E É. nesse sistema.
E aí foi isso, abriu no primeiro, para alunos do primeiro ano, mas aí os alunos, os veteranos começaram a pedir para participar também. Ah, porque eles não Então a gente tiveram. acabou abrindo e as turmas são misturadas, né? Ah, é muito Ótimo. legal isso. E essa turma que eu tô agora tá sendo bem legal porque tinha uns mais velhos, uns já quase se formando, e foi um acolhimento para esses que Estão entraram esse chegando, ano, né? sabe? No ano passado, né? Foi muito legal, muito bom. O grupo de WhatsApp de madrugada, às vezes gente com dúvida de coisa do sistema lá de matrícula. E a galera se ajudando. Conversando. Isso é bem bom. E Ah, para que você, legal. essa coisa do WhatsApp é legal, mas querendo ou não, você trabalha de madrugada, de noite. Isso é Você um lida bem problema às com isso? vezes. Porque aí não é só o aluno de graduação, o aluno de pós. Ele pode querer te mandar uma dúvida no domingo. E você lida como com isso? Assim, se é uma pergunta que eu posso responder rápido, eu prefiro responder nem que seja domingo de noite. Porque resolve a pessoa, Sim. né? Tudo bem. Se não vai Deslancha. te atrapalhar, né? Não custa. Algumas coisas eu falo, ó, eu vou ver, eu te respondo assim que der. Eu sempre tento dar uma resposta meio rápida, dizendo, olha, eu vi, Satisfação, talvez eu né? Uma satisfação. não te respondo agora. E com os alunos da graduação da disciplina, a gente usa o Moodle, né? E ele tem um exercício que eles têm que fazer, que é mais longo durante o semestre, e a gente abriu um fórum ali. Não era pelo WhatsApp, mas tinha um fórum no Moodle. E às vezes eles escreviam de noite. Se desse, eu já sentava, respondia, e alguns até comentaram, nossa, professora, você responde. Eu falei, não custa. Se eles estão fazendo o trabalho, precisa de um cisquinho para ir em frente, eu vou falar, não vou responder agora, só vou responder amanhã no horário comercial. Porque agora já passou das 5, né? Eu não tenho, talvez devesse ter, né? Na verdade, depende de quanto isso te atrapalha ou não atrapalha, né? Sabe, assim, falar, gente, tadinho do aluno, não resolve, né? Às vezes é o único horário que ele tem para fazer aquilo, né? Eu não separo tanto a minha vida aqui em casa. Bom, com a pandemia, então, né? Vida em casa, Impossível só fazer aqui em isso. casa, né? Mas podendo Sim, ajudar rápido, eu prefiro. sim. Gente, a gente já deu 1 hora já. É. O tempo urge, já acabou de falar, tempo urge, não falava não? Urge. Urge, né? Urge. Urge. Não. Então, professora, eu queria perguntar também em relação ao tempo. É, assim, se você pudesse falar para um aluno, se ele perguntasse para você, professora, eu quero ser professora de faculdade ou professor de faculdade, assim, o que eu preciso ter na minha cabeça para ser um professor de faculdade? O que você acha que o aluno não tem ideia ainda e que ele vai ter que descobrir quando ele começar os processos dele seletivo, ou então entrar para dar aula e tal? O que você acha que o aluno tem que amadurecer natural, assim, natural, amadurecimento natural e tal, que para ele chegar, por exemplo, no seu cargo e aonde você está hoje e tal, enfim. Ele vai, Muita ao coisa. contrário do que aconteceu comigo, ele vai ter que investir em publicar, né? Ele vai Isso ser um outro tipo de pesa, profissional. pesa muito, né? A produção científica pesa muito, né? E ele vai ter que aprender a se comunicar, né? Sim. Com os alunos, a dar aula. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu sou super atrapalhada, né? Eu não tenho o dom da oratória, minha aula, eu esqueço as palavras, é uma coisa assim. Mas só que eu meio que tiro de letra, né? Eu tô fora, eu brinco, eu já, olha o que eu falei, que bobagem, já dou risada, já dá aquela relaxada e retomo a aula e vou, né? Mas eu acho que a pessoa vai ter que, então, aprender a lidar com esse público que possivelmente é diferente Dele, né? dele, porque é o que a gente estava falando, né? Da linguagem ser diferente, a postura diferente, isso tem essas alterações de
De estão correndo geração. cada vez mais Muito rápido, né? rápido. Uhum. Minha filha já não fala bem direito, já é diferente da minha sobrinha neta que tem 14 anos, Sim, né? Uhum. é muito mais rápido. É muito mais rápido. Então, ele vai ter que ter esse jogo de cintura para conversar com esse outro público. E tinha me vindo mais uma coisa na cabeça e eu acabou fugindo, assim. E, Não, então o você jogo, lembra, a gente vai falando, se você lembrar, o você jogo corta de a cintura, gente. assim, de falar e de aprender que ele tem ah, eu não sei, eu acho. Bom, aí vai. É que eu estou pensando aqui, é aquela coisa, né? O conselho de uma pessoa mais velha, né? O que eu ia falar, né? Aquilo que a gente está falando, olha, você não é o dono da verdade. Não chega lá, sabe? Com os dois pés no peito, né? É, Eu sou mas, O bom. sabedor, né? por outro lado, eu tenho colegas de departamento que provavelmente atuam dessa forma, porque são mais jovens e vêm com Sim. outra vivência, né? Uhum. Sim. Então, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder essa sua pergunta, Cadu. Acho que Eu acho que você é a Eu pessoa acho que adequada porque é é. é a sua vivência, como você aprendeu. Você É. conseguiu chegar onde você chegou dessa forma, né? Não foi. mas é que eram outros tempos, né? Agora você não vai ter uma pessoa sem mestrado, Doutorado, sem mestrado, no mínimo tem que doutorado, tem que ter pós-doc, Uhum. né? O pós-doutorado, isso eu estou pensando, né? Para E talvez pelo menos 15 publicações, alguma é, coisa assim. né? Na verdade, hoje acho que tem, algumas coisas não são tão assim, vai. Às vezes até você consegue, dependendo do lugar, da banca, sem o Sim, se a pós-doc, banca com um tiver pouco menos de você, artigo, talvez né? você pode atuar. Depende. Mas é, que a exigência é muito maior do que quando você entrou, com é. certeza, né? Com Mas, certeza. assim, então, se é isso que quer, tem que ser esse jogo, mas com ética, né? Não Aham, vou claro. publicar Sim, um monte passando a perna no outro, né? é, Roubando dado do outro, né? Não é por aí, né? sim, sim. Mas tem que entrar nesse Sim. ritmo. Mas acho que os mais jovens já vêm aprendendo isso desde Sim, não a é à toa graduação, que dessa importância, né? Sim. Não é à toa que no Então, primeiro ano você falou que tem aluno com medo de reprovar porque não consegue FAPESP, né? Eles já é, têm isso na cabeça. então vem. Mas na verdade a gente entrou na faculdade em 2003. Em 2005, mais ou menos, né, Lili? A gente já teve mais bolsa, FAPESP, e já tinha coisa de ter 7 no currículo. Se você tivesse notas abaixo de 7, você não conseguia bolsa. E o que não tinha, pelo menos na minha época, era, por exemplo, eu acho que para você pegar mestrado hoje, eu não vou dizer você é obrigado a ter, mas é muito importante ter uma publicação. A gente ainda não teve, a gente já vinha com o negócio de Não, publicar. Quantos artigos não. você tem? Então, você No sabe, mestrado, não. eu olhei o É. Lattes dele, só tem 9 artigos, ainda já tinha. Mas talvez eu acho que a pressão aumentou, né? Não sei. Mas não para a bolsa de mestrado. Para a bolsa de mestrados começou agora nos últimos Mais anos. tarde, né? É, Mas é o que eu sempre falo, né? Você tem que sim investir, ou como eu falo com meus alunos também, você tem que estudar, você tem que dar conta, você tem prova, você tem trabalhos também de coisa, mas para e respira. Vá ao é, cinema, para, não faça nada, não quer ir no cinema, quer ficar um pouco quieto, jogando um pouquinho, né? Não vai jogar o dia inteiro no celular, mas para, dá um tempo para você, respira. é importante. É muito importante. Senão fica doente, né? Já é muita pressão, né? O É, mundo externo já está pressionando muito. Então, você tem que entrar nesse jogo, mas precisa, de vez em quando, tirar o pé do acelerador. Senão, concordo. vejo o tanto de jovens que a gente tem com problemas, né, de saúde De mental saúde no mental. mundo E desse tomando lado. remédio com 20 anos, né? Rivotril, não sei o que lá, com 20 anos de idade. Essa mentoria que tem na USP veio desses problemas que começaram a ficar mais frequente nos alunos Sim, de uns sim, anos para cá. sim.
Tem agora até muitos projetos de acolhimento, né? Sim, lá no IB a gente tem a comissão de acolhimento e apoio, né? Eu Aham. estou nessa comissão, né? No segundo mandato já, Legal. vários de nós continuaram. E Ai, daí como é esse seu trabalho, então? Isso, Na já USP? fala que você foi chefe de departamento. Já Isso. fala aí, já vai. Já vamos em tudo isso. Como é? chefe de departamento sem ser titular, né? Uma coisa um É, pouco diferente, né? Mas é que a diferente. Duas vezes, né? Você ecologia, foi 2 mandatos, né? Não três, interligado. 3? Então, três. por isso que na minha cabeça você era titular. Não, lembra que eu te apresentei como professora titular? Na minha cabeça Ah, você era, que você já foi exato. chefe de departamento, Eu tudo. Na acho minha que cabeça você o era. departamento de ecologia, por ser um pouco mais jovem, né? E já não é tão jovem, mas entre os outros ele é o mais novinho. Essas coisas mais de hierarquia, a Aham. gente quebrou um pouco, sabe? Ah, legal. E aí, assim, a chefia foi o momento que... Porque, assim, porque tem, né? Primeiro é o titular. Se o titular não quer, pode ser Isso. chapa de associado. Se o associado não quer... Mas a primeira vez que eu fui chefe, eu era vice-chefe da outra chefe, aí não tinha nenhum titular. Queria, tal, tal. Você fala com todo mundo, né? Porque eu meio que consigo Dialogar, né? Sem Com brigar e todos. tal. Mais dialogar novos, mais com todo velhos, mais assim, mundo mais assado. e não tenho medo porque a pessoa é titular. Se eu tiver que falar, eu vou falar educadamente, obviamente, mas eu acho que tem que ser assim, tal, tal. E as pessoas, vai lá que você vai fazer a conversa entre os mais, naquela época eu era um pouco mais nova, mas entre os mais jovens, os doutores, vamos dizer assim, e os outros, tal, e fiquei. Aí depois, então foram 2 anos, depois teve um intervalo, e aí eu peguei mais 2 mandatos, eu fiquei 4 anos na chefia, terminei em junho do ano passado. E, e é tranquilo, sim, porque, gente, eu estou lá, então eu estou representando o departamento. Eu vou lá no Conselho Técnico Administrativo, que tem um monte de titulares e o diretor, mas eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo departamento, Uhum. então eu vou falar Sim, com eles de igual para igual, né? Não Ah, tem sim. problema. Ana, desculpa, professora, deixa eu só. Para quem está ouvindo, que está fazendo iniciação, às vezes além da USP, não necessariamente na ecologia, o que é um departamento, assim, para gente, só para contextualizar, é um lugar onde tem um monte de professores laboratórios. O que é essa coisa chamada departamento? Então, na USP, acho que talvez a maioria das unidades das faculdades, acho que são organizados nessa forma de departamentos, e um departamento ele congrega docentes e seus pós-graduandos, funcionários, enfim, que trabalham em uma área Do que os conhecimento. trabalhos guarda-chuva, vamos dizer assim, né? Então, lá no Biologia, a gente tem o departamento de ecologia, que está ali, os professores que trabalham nessa área de ecologia. E aí tem a zoologia, a fisiologia, onde vocês fizeram suas pós-graduações e assim por diante. E aí cada departamento, ele tem um conselho de departamento, que é presidido pelo chefe do departamento. O chefe, cabe ao chefe levar, por exemplo, as necessidades, as solicitações do departamento à diretoria, participar, né, das discussões todas sobre o funcionamento até das disciplinas, isso. O chefe de departamento, ele cuida de questões da graduação, da pós, da estrutura Não, do na verdade departamento, a como gente é? tem um representante na comissão de graduação, agora sou eu também. Você adora comissões. Eu estava na chefia e na comissão de graduação, porque assim, sabe aquela coisa, ninguém quer, né? Ah, então vai lá, Ana, Vai você que você. gosta Aí disso. eu fui, aí também acabou o mandato também na comissão de graduação, mas eu continuei, né? Então, saí da chefia, mas continuo na graduação. Então, a gente tem, né, várias comissões que aí são do Instituto, né? Graduação, pós-graduação, cultura e extensão, e nessas comissões tem representantes de cada departamento, né? Tá. Mas, então, assim, não é o chefe que vai lá nessas comissões, mas ele tem que estar por dentro do que está acontecendo Inteirado. em todas as
as instâncias, né, do Instituto para poder representar o seu departamento, e cabe a ele também cuidar dos funcionários, tanto docentes como não docentes. Os técnicos. Então, principalmente, aí é mais complicado, porque o docente ali na USP, ele tem uma coisa mais fluida, vamos dizer assim, de horário, porque como a maioria de nós, professores, temos dedicação integral à docência e à pesquisa, nós não podemos trabalhar em um outro lugar, por exemplo, né? Então, muitos de nós, o que a gente faz? A gente trabalha lá no departamento, mas o trabalho continua em casa. Sim. Né? Você está direto respondendo e-mail. Tem dia que hoje eu não vou no departamento porque eu vou ficar em casa, que eu vou render mais aqui. Tá? Sim. Então, os professores é um pouco mais fluido, né? O que a gente cuida o professor precisa dar um afastamento para o exterior. O professor entregou um relatório, ele precisa de um assessoria, um parecer. Um parecer sobre o relatório. Então, o chefe vai procurar alguém para dar esse parecer, né? E aí, dos funcionários não docentes, aí tem mais a coisa mesmo de controlar horário, presença, trabalhou, não trabalhou. Pepino, hein? Uma parte doente, trouxe atestado, você tem que falar, ok, ele está doente. A coisa mais parte burocrática, administrativa, né? Que envolve também o trabalho. Precisa consertar a torneira, sabe? O chefe tem que... Você tem que fazer o pedido. A secretaria ali, a gente tem uma secretária ótima no departamento de ecologia, mas assim, você tem que autorizar, né? Ela não pode pedir um conserto se o chefe não autorizar. Não autorizar. Né? Sim. Mas essas coisas, eu falo que é síndico. Síndico, a gente não fica lá discutindo para onde vai o departamento. Não filosofa, né? É prático. O dia a dia ali, sabe? Manter funcionando até a seria estrutura. Legal essa discussão, mas às vezes não dá tempo. É mais embaixo a coisa, é o cupim na porta da sala do professor. A porta dele vai cair, né, coitado. E sobre o IB Acolhe, no fim que a gente começou a falar e... sim, então, o IB Acolhe, então, em função dessas questões todas de saúde mental, e não só dos alunos, mas dos docentes, dos funcionários não docentes, existe um programa, né, na reitoria, tem um escritório central que trata dessas questões, mas em cada unidade começaram a surgir essas comissões, né? No caso do Biociências, ela é nomeada pelo diretor, diretamente, né? Não tem indicação pelo departamento, então nem todos os departamentos estão representados, na verdade, estão ali as pessoas que se dispõem a olhar para os outros e tentar de alguma forma ajudar. E aí o que a gente faz? Nós temos uma linha de atendimento, se a pessoa quiser entrar em contato, então algumas pessoas só da comissão têm acesso a esse e-mail, em que a pessoa, às vezes, ela precisa de ajuda, ela quer conversar, ou ela precisa ser encaminhada para algum atendimento mais especializado, que a gente não faz, nós não somos profissionais da área, mas nós podemos ouvir e encaminhar. Tentar buscar uma ajuda. Né? Quer dizer, estamos aqui para você quer conversar, tal, gente? Tem algumas pessoas que fazem esse atendimento, e aí a gente faz algumas atividades no sentido de prevenir problemas, sim, né? Então, a gente tem a roda de conversa a cada 15 dias, que a gente vai lá, se fala de tudo, sabe? Até de corte de cabelo durante a pandemia. Não, mas isso tem que ser... Né? Isso é uma coisa leve. Vamos lá dizer como é que eu estou me sentindo, o que eu estou fazendo. E, então, que é interessante, é bem gostoso, tem palestras, mais ou menos a cada mês, né, sobre grandes temas aí, mais relacionados à saúde mental. A gente, que a pandemia veio meio que logo depois que a comissão começou, né, mas a gente tem as ideias de fazer mesmo atividades ao ar livre, de integração, E vocês têm uma procura grande? Não muito grande. Aí a gente não sabe até que ponto, é porque as pessoas ainda não conhecem, né? Tá. Então, por exemplo, nas rodas de conversa são 10, 12 pessoas, geralmente são as mesmas pessoas, assim, tá. que vão. Ou se às vezes é por vergonha, a pessoa até conhece, mas tem vergonha de se expor. Tá no início também, né? Mas a gente fala, olha, aqui
o que a gente falar aqui vai acabar aqui, acabou a reunião, Claro. né? Deixa eu te perguntar, esse trabalho, mesmo você sendo professora há muitos anos, ele é novo, não é? Para você, no sentido da execução dele mesmo, assim, sabe? Fazer isso, porque talvez você não fazia isso antes, era mais impessoal, né? Sim, é novo. Quer dizer, às vezes tinha um aluno ou outro que tem uma certa afinidade com Sim. você, vai na sua sala, Em busca de um não tá conselho, legal, né? ele chora, ele tem algum problema, né? Ah, eu fui mal na prova, e aí, na verdade, ele não foi. Ele foi ali para falar da prova, mas ele acaba Uhum. Trazendo um problema pessoal. se sentindo à vontade para falar, e o pera, fecha a porta, fica tranquilo, pode falar. Mas a gente é novo, né, nesse sentido de agora eu estou fazendo isso meio que Isso. oficialmente. E a gente não tem um preparo para isso. É lógico, Uhum. a gente tem todo o apoio lá do escritório central, do responsável pelo escritório central, que é um psicólogo, então, às vezes, ele participava bastante das nossas rodas de conversa no começo, vinha, tal, sempre que pode ele vai, para ir nos dar um pouco o caminho das pedras ali. Mas, na verdade, não tem uma receita e cada comissão acaba achando o seu O seu jeito de caminho. trabalhar, né? Sim. Mas, assim, vocês tinham perguntado se tem muita procura. Não tem muita procura, não, né? Talvez porque ainda está no começo, mas aí a gente tem que aprender, né? Quer dizer, a ter essa escuta. É isso, é escutar sem dar Sem palpite, na julgar. verdade, né? Sim, é. Muitas vezes é o que a gente precisa, né? Um É, ouvido. às vezes é isso, a pessoa fala, se você percebe que, como eu não faço essa parte da escuta, não sou eu uma das pessoas que atende esse pessoal, eu não passei por essa experiência, mas assim, eu passo muito na roda de conversa, que às vezes a pessoa fala, né? Então, você vai É, aprendendo, não é Aprendendo. medo, eu sim. acho que é uma responsabilidade grande, né? Você É, é, Porque se a pessoa não tá legal, se você falar uma coisa uma palavra fora do lugar, vai saber, eu fico morrendo de medo, é. E no né? fim, às vezes, assim, a comunicação, ela não é sobre o que você diz, é sobre o que a pessoa entende, né? Como toca Exato. ela, né? É, então, às vezes, não foi o que você quis dizer, mas a pessoa entendeu É, outra coisa. é. Mas, enfim, sendo só ouvido, eu acho que já Na ajuda verdade, eu tô bastante. precisando de uma coisa dessa também, que a minha vida também não tá fácil, não. Mas tudo bem, né? Então, é que vocês já terminaram, né? Já, É, já. outra fase, é. Já. Outra fase. Eu não sei Não quer como é dizer que que, fica mais fácil, né? Mas. porque a gente Ah, tem uns pós-graduandos que participam da roda os de conversa egressos. Sim, sim. sempre, né? E aí, quando não vai, chega na outra semana, pô, eu cobro, brinco, né? Pô, como que você não veio aqui a semana passada bater papo, né? Não Tem que abrir precisa umas botar rodas fé. de conversa para egresso aí também. Eu acho Não, brincadeira. que, mas eu Gente, acho que faz bem infelizmente a para gente tem que ir todo pro mundo, final. sabe? Já deu quase 1h30, Então, peraí. né? Então pergunta. Antes da sua pergunta de fechamento, deixa eu só perguntar para Ana Lúcia como que foi o trabalho dela com a questão da população local, que você falou que teve uma participação, alguma coisa assim, né, com política Sim, pública. porque eu trabalho com os invertebrados lá como indicadores de qualidade da água, mas eu sempre Aham, falo, eu tenho que sair da água para sim, entender o que está acontecendo com eles, né? Eu tenho que olhar para a bacia, para o ambiente terrestre, e lá na bacia tem os moradores, né? Sim. sim. Então, eu acabo me perguntando muito, mas qual a relação desses moradores com esse corpo d'água? Por que eles moram ali do lado? Onde é alto padrão? A gente sabe, é porque, nossa, vou morar na beira da represa. Até eu, né, que sou mais boba, Quero quero, né, também. morar num lugar com vegetação, água limpa. Mas Isso, outros mas estão ali porque não tiveram oportunidade, né? Uhum. Então estão sim, lá num lugar sem infraestrutura, um saneamento às terreno que não está vezes. legalmente, que ele ocupou de forma ilegal e não é culpa dele. Às vezes até teve lá, eu conheço a história de um deputado que vende lote ilegal. Já tive até
o desprazer de cruzar com essa pessoa, né? E aí Meu você vende o Deus. lote, você finge que está tudo legal e as pessoas não conseguem puxar energia elétrica, porque para a Não prefeitura, está Aquilo é registrado. os ilegal. órgãos, né, de esgoto, não sei o quê, não existe, né? Meu Deus. E, então, assim, aí essas pessoas vão E aí jogar o ela seu esgoto comprou, né? Vai onde? fazer o quê? Não tem dinheiro Eu mais. vou jogar. Outro dia eu dei um exemplo, eu sei que eu não posso jogar sofá, né? Toda hora fala na televisão, enchente, né, para jogar o sofá, mas as pessoas jogam, né? Por quê, Uhum. né? É, é uma questão de educação, porque não teve, não é de educação de, é mal criado, mas assim, não teve a informação adequada, não sabe as consequências das suas ações também. Mas nem sempre, às vezes ele até sabe, mas não tem opção, né? Sim, Então as você, condições, né? então eu quero entender um pouco o que acontece com essas pessoas, né? E nas comunidades, às vezes também tem pessoas que estão ali, mas que estão preocupadas com a qualidade da água, né? De que quer ter um rio bonitinho passando ali, né? Uhum. E aí uma possibilidade, né, que a gente trabalhou, e isso é bastante feito fora do Brasil, aqui no Brasil também, é você ensinar para a comunidade local a reconhecer os invertebrados, não no nível de Ah, espécie, mas sim. pelo Uma características característica geral. bem Vamos ser gerais. popular? Ele consegue olhar e sabe, por um esqueminha, um desenho, uma figura, ele sabe, este bicho aqui, mesmo que ele não precisa saber o nome, tem o nome ali, mas ele sabe que aquela ordem de insetos indica água de boa qualidade. Ah, Ah, tá. E a legal. gente ensina, né, pode ensinar esse pessoal a fazer a coleta dos invertebrados, a fazer algumas análises básicas de água, com kits até de De você aquário. joga lá o pozinho da cor, da isso, daquilo, aí você consegue, então eles conseguem, aí você dá uma nota para esses invertebrados. O sensível ganha 10, o que Sim. é indicador de entrada de esgoto ganha 1. Sim. Aí ele faz, aí ele soma e fala, esta região do corpo d'água, sei lá, tá com 90, essa daqui tá com 5. Melhor não beber água E daqui e pegar aí, de lá. e Alguma aí a coisa gente assim. mostra, a gente dá para eles essa ideia de que é preciso um ponto referência com água de boa qualidade, que ele tem que comparar os dois ou mais pontos, né? Mas comparar o poluído com aquele outro. E aí, Legal. se você consegue treinar as pessoas, elas conseguem reconhecer os bichos, os resultados dela dão muito parecidos com a gente, com o olhar que vai numa identificação mais fina, mas a indicação de qualidade Sim. da água é É a muito mesma, bem parecida. similar, mas a questão é que o sonho de consumo de quem faz esse treinamento, né, das pessoas, o meu sonho de consumo, da minha aluna que trabalhou nisso, é que eles aprendam e que continuam fazendo. Sim. Que isso Passe, represente né? uma mudança na postura política, assim, de atuação, né, ali da pessoa. E às vezes funciona, às vezes não, né? Sim. Então, no projeto que eu trabalhei com esse monitoramento voluntário, veio uma aluna que, coincidentemente, eu tinha tido uma proposta de um professor de um outro programa de pós-graduação que eu orientava, ele falou, ele tinha ido numa banca que era sobre isso, e aí ele veio animadíssimo. Vamos fazer naquele nosso projeto isso. Eu falei, calma que não é bem assim. Primeiro a gente tem que ter um ponto referência, que foi muito difícil de achar lá na área que a gente estava trabalhando. Aí, tá bom, vamos treinar as pessoas. E, coincidentemente, chegou nessa mesma época uma aluna, uma candidata a mestrado, que já tinha tido experiência com isso. Ah, que bom. Falei, opa, já sei o Casou projeto. Você perfeitamente. mesmo. Uma vida, eu falo, Traz, boa né? comigo. Só que ela veio de uma experiência muito positiva. Eles trabalharam com uma população rural, Ah, que tem uma ligação com a terra, com o rio ali, que é diferente, né? Gerações ali naquela área. E aí eles aprenderam tal, e aí um belo dia uma empresa, acho que lançou algum efluente no rio não. lá, e eles viram, foram para a televisão, fizeram... Olha que legal.
Aí, onde a gente trabalhou, as pessoas começaram o treinamento, foram abandonando, só ficaram uns que trabalhavam na prefeitura, então era contado como hora de trabalho deles, não sei o quê. Então, aí ela Morreu. ficou desesperada, porque eles aprenderam, mas, sabe, Não, não rolou. E ela falou, não deu certo, meu mestrado não deu certo. Eu falei, calma, calma. Se não deu certo, vamos ver por que não deu certo. Vamos dar um outro olhar para o seu trabalho. Aí ela achou uma literatura muito interessante, porque existem 3 fases de aprendizagem ambiental. Ah, Então, a primeira fase, que é dar conta da técnica, ok. A segunda, eles conseguem ver que tem problema, né? sim. Aí a última era assim, eles começam a atuar. A E procurar medidas de mitigação, evitar, blá, 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 e aí vai, é bem legal, né, a literatura. E aí a gente falou, ó, então, eles ficaram nessa fase, eles não conseguiram ir além. Por que que não? Aí você vai ver um lugar que é super pobre, é uma comunidade que está em risco, quer dizer, a última preocupação dele vai é ser qual ali, qual conta macroinvertebrado? água. Tem que É. sobreviver antes, sabe? É, é. E aí a gente foi por aí, o trabalho ficou muito Não, bonito. muito Foi legal. triste, mas assim, Não adianta. São várias outras questões envolvidas, É. né? Gente, aqui é uma aula de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente falou disso no fundo. A professora, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Pra gente acabar ai porque meu já Deus, estourou. Oi? Meu ai, Deus. ai, eu até gelei. Professora, eu acredito que você. Qual é qual é o motivo profissional que te faz levantar ainda hoje e trabalhar? Que move? Olha, eu já tenho tempo para me aposentar. Eu sempre falei que quando desse o tempo eu ia embora, mas assim, eu vou ser muito sincera, eu gosto muito de dar aula ao campo, eu ainda gosto, já não tenho mais aquele pique, né? Que os projetos lá da Cantareira, sobe, Sobe desce morro. morro, faz rapel, mas tudo bem, né? Vamos, mas assim, já tá mais, assim, eu acho que nos últimos anos eu tenho tido uma experiência com os alunos que tem me enriquecido muito, assim, mas, por outro lado, eu sei que está na hora de eu parar, até porque tem gente jovem que vem com outra cabeça, sabe, outras coisas e que tem que botar aí para os alunos, né? Porque senão é perda para eles, né? Mas, assim, o que eu continuo ainda, e aí eu vou ser super sincera, eu podia dar uma resposta, não, porque a vida, meus alunos são importantes, mas eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma filha jovem, acabou de sair da adolescência, então eu preciso primeiro encaminhar um pouco a minha filha, e aí eu vou sair. Mas recentemente eu também fiz um processo de progressão horizontal, né? Então eu mudei de doutor 1 para doutor 2. Uhum. E aí eu preciso ficar mais um tempo para poder sair com essa Entendi. diferença no salário, né? Eu nunca investi na carreira, nunca foi meu sonho ser titular, para ser chefe de departamento. Eu Não, sou um pouco como né? você também. Ser Eu não tenho reconhecido por a ambição, publicação. né, de cargos e nomes. Eu também não Não, tenho eu isso. acho que tem que publicar, eu publiquei Sim. algumas coisas, tal, fiz seriamente, mas não sou essa pessoa. Não que quem seja assim esteja É errado, né? característica, né? São perfis, né? Então, eu estou ainda dando esse tempo, mas eu acho, e estou fazendo as coisas com seriedade, inventando coisa ainda, até dar esse tempo, mas eu estou já, Sim. assim, já faz um tempo que eu falo lá, eu vou sair, aí vão acontecendo as coisas, né? Vai ficando. Então, no Vai fundo, no ficando, aí acho fundo, no que fundo, ainda você tem Você gás para gosta. trabalhar, né? eu acho que os Vamos. mais jovens falam, poxa, ela não falou que ia sair? Ela vai Desgraça, sair vai, ainda, né? caramba. Porque também eles não podem falar, vai embora, né? Então, E por mas fim, eu vou. não, Mas por tem valido a fim, pena ainda. Eu acho que é o que você falou também. Se não valesse a pena nem um pouco, se eu não tivesse nem um pouco de prazer, mas nem
eu ia dar outro jeito de encaminhar Com minha filha, não certeza. ia lá, ficar lá, né? E o que orgulha a Ana Lúcia Braminati? Marte. O que orgulha a Ana Lúcia errei de novo. Pergunta você, Eline, porque eu não vou conseguir falar o sobrenome dela bem. O que orgulha Ana Lúcia Marte? Gente, nossa, que pergunta difícil, né? Difícil, né? É coisa do 3h30 Catu, ele é da muito tarde o cara perguntando filosófico. isso pra você? Nossa, eu acho que eu tenho Ao longo da orgulho, sua assim, carreira, né? da minha carreira. Do que eu fiz, assim, eu não fiz muito, mas eu fiz respeitando quem eu sou, respeitando os outros, e acho que isso é o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, você tem que procurar o melhor para você, mas primeiro se respeitando e também respeitando os outros. Então, acho que isso, eu fui honesta comigo mesmo, que é o que eu falo para eles, a gente tem que ser honesto, eu acho que isso, ninguém tira Ninguém isso da tira, eu Com tô gente. contigo certeza. também, né? Acabar com a consciência limpa de que você fez o seu melhor e é isso aí. Você colocar a cabeça no travesseiro, isso é uma coisa tão antiga, mas vale, né? É, Vale. vale tudo. Dormir, hoje eu não fiz nada, não fiz nenhum mal para ninguém ali na minha ação como profissional. Pelo menos Minha se mãe eu sempre fiz, eu falava não pra mim, percebi, né? Não foi de propósito. minha mãe sempre falava pra mim, eu te eduquei, eu tô com a minha consciência Consciência tranquila, tranquila. né? Errou, fez, eu posso falar, e ainda como filho você fala um monte, né? Mas tá com a cabeça tranquila, é isso que vale. Eu agora tenho filhas e eu penso igual, na verdade eu aprendi com ela, né? E assim vai. Gente, ó, aula ou não aula? Aula, né? Uma aula hoje de, Com de, certeza. de alguém que está na carreira e ainda tem, parece que tem gás parece não, tenho certeza que tem gás, acabou de dizer, e que mostrou assim, gente, para quem está começando, que se você gosta de lecionar ou então você gosta de ecologia, esse programa é a pontinha lá do iceberg, lá pequenininha. A partir daqui você mergulhe para a área que você quiser. Ela mostrou claramente que ser professor não é seu dono e nem o. Você pode ser humano, pode ter compaixão e que você vai ser respeitado, pode ser respeitado, admirado. Ou seja, ser honesto com quem está ali sendo educado, entre aspas, aí no caso do professor-aluno, a relação professor-aluno. Professora, muitíssimo obrigado. Você enriqueceu esse programa e enriqueceu a minha vida também, Com por ouvir o que certeza. você falou. Sim. Muitíssimo obrigado mesmo, assim, de verdade. Você estava nervosa, eu também estava nervosa, a Aline estava nervosa. Estávamos. É assim mesmo. Mas é gostoso, assim, as coisas fluíram e passou até rápido. Eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas não vai dar. Ficou. Ficou. Muitíssimo obrigado, viu? Aline, se quiser falar, aí depois a gente passa a palavra para ela. Não, agradeço também, fiquei muito feliz. Um papo muito leve, muito honesto, com muito aprendizado, muito valor, né? Cheio de valores. Eu acho que foi linda a nossa entrevista. Eu adorei, Ana Lúcia. E agradeço mais uma vez. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né? Na verdade, eu fiquei falando eu aqui, né? Não sei, né? Se era isso que É isso, a gente Era a quer sua saber. carreira, a sua A sua carreira, o seu experiência. conhecimento, porque tudo o que assim, você tem a É, passar. eu era isso gosto de mesmo. ouvir os outros também, né? Mas enfim, era o que tínhamos aqui para o momento, não é? Mas eu espero Mas foi ver ótimo. vocês lá pelos corredores do IB. Eu sei que vocês já acabaram, mas espero Sim, que vocês gostaria A gente vira e de mexe, vai lá, encontrar. ainda tem relações. Gostaria de então, encontrá-la porque uma também. vez que a gente estuda lá, eu sempre falo para os alunos também, o IB vai ser sempre a sua casa. Quando eles É, se formam, a gente, né, fala para eles, aqui é a sua casa. Se vocês precisarem da gente, nós estamos aqui. Então, para vocês que fizeram pós, também lá é a casa de vocês, né? Então, com espero certeza. vê-los por lá, pessoalmente, né? Já podendo dar abraço, né? É, mais legal. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me deram, inclusive de pensar, né, na minha carreira, né? Às vezes a gente não para, né, Estamos para vivendo. contar a história. Então foi É muito isso. gostoso para mim também, né? Ai, que bom que Ai, você que gostou. bom. Eu acho que quem estiver começando a vida na carreira,
é uma inspiração. Também acho. Tá certo, gente? Então, estamos terminando o nosso 16º episódio com muito sentimento, muito coração. Gostaria de agradecer de novo a professora Ana Lúcia, a quem for ouvir. Somos modernos, então Curtam. sininho, compartilhem, deem like, comente, engaje, tá? Por favor. Você vê? Tá vendo? Tá bom, gente? Gente, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Fiquem bem, sucesso para todos. Obrigada, Tchau, tchau. tchau. Tchau.